Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo da Palavra de Deus. Mais uma vez eu falo para vocês da alegria que eu sinto em estar aqui com vocês. Tem sido muito bom, desde o começo, né? Quando nós vimos o Evangelho de João, vimos o livro de Atos e agora no livro de Isaías. Então tem sido cada vez mais gratificante poder compartilhar com vocês esse momento, né? Tem sido um momento onde Deus fala demais com a gente, pelo menos tem falado muito comigo, espero que esteja falando com vocês também, né? Pensando até no aspecto aqui do livro do profeta Isaías, até onde eles tinham conhecimento até então, né? O livro de Isaías ele enriquece esse conhecimento do plano de Deus. Então ele começa a trazer detalhes do Messias que eles já tinham, né, isso em mente. Deus já tinha falado, desde Adão Deus já fala, né, da vinda do Messias, mas o livro de Isaías começa a trazer detalhes maravilhosos, como nós vimos no capítulo 8, capítulo 9, o capítulo 53 e tantos outros, na verdade o 1, o 2 também. Então, vendo características desse Messias, vendo características do reino eterno que ele vai ser o cabeça, né? Então Isaías começa a trazer essa riqueza do plano de Deus e é maravilhoso, né? Espero que vocês estejam também gostando, aproveitando e que isso sirva para a gente, na verdade, para trazer conhecimento de quem é Deus. Porque por meio desse conhecimento, e na verdade quando a gente fala de quem é Deus, nós temos que pensar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos percebido aqui a ação da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, desde lá da criação, mas aqui também já, né? Esse conceito muito claro da obra da Trindade, que é o único Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalhando então na sua criação e agora nesse plano de restauração de todas as coisas, né? Lembrando que o grande propósito de Deus é restaurar aquilo que foi criado lá, quando em Adão e Eva ele criou o Jardim do Éden, um mundo perfeito, o homem em estado de pureza, de santidade, tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. Então agora, depois da queda, o plano de Deus vai caminhar nessa direção, as promessas que ele faz para todos os homens aí da Bíblia, para nós também, é uma promessa de restauração por meio do seu Filho, para que voltemos ao nosso estado original, para aquilo que nós fomos criados e para que o plano de Deus seja concretizado, para a glória, louvor e honra do teu nome, para que nós possamos ser com ele uma família, né? Até aproveitando, essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre isso, né? Sermos noiva de Cristo, estamos sendo preparados para ser sua noiva, casaremos com ele e como noiva, Cristo, por ser santo, justo, reto, ele tem que casar com uma noiva justa, santa, reta, totalmente purificada. Então o nosso processo de santificação é para a gente começar esse processo aqui, para nos santificarmos e nos apresentarmos diante dele de forma imaculada. Nós não conseguiremos, Deus vai agir na história, no dia que ele restaurar todas as coisas, ele vai nos restaurar também, nos tornando essa noiva perfeita para o Filho perfeito, e aí gozaremos disso por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. E o livro de Isaías nos traz muito disso, né? Nós hoje vamos terminar o capítulo 10, que nós paramos no versículo 19, a aula passada. Nós vamos continuar então e também avançar pelo capítulo 11 e o capítulo 12. Só lembrando um pouquinho, né? Lá na primeira aula, aula de introdução, nós vimos que o livro do profeta Isaías é dividido em alguns blocos, e um primeiro bloco é esse bloco que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, que traz em sua grande parte profecias para Judá e Jerusalém. Nós percebemos aqui, vimos, né, profecias contra Israel, as outras 10 tribos, contra a Síria, contra a Assíria também, nós vamos ver hoje, mas o grande público aqui, o alvo dessas profecias é Judá, é Jerusalém, né? Então esse é o primeiro bloco. E nós também dividimos esse bloco em algumas partes, né? O capítulo 1 ao capítulo 5, o capítulo 6 e agora do capítulo 7 ao 12, que eu entendo formar um bloco também, porque são profecias. Eu falei até de uma mesma profecia e eu entendo que é um contexto de uma mesma profecia, dado em momentos diferentes, né? A
A gente vê Isaías falando primeiramente, até ele vai falar primeiro com o rei, com o filho, depois tem uma profecia com outro filho. São momentos diferentes, né? Não são profecias dadas no mesmo dia, mas eu entendo ser um bloco que começa já no reinado de Acaz e vai terminar no reinado de Ezequias, né? Até porque, se a gente for lembrar, o Acaz, dos 4 reis ao qual Isaías profetiza, Acaz é o primeiro que vai desagradar a Deus, a fazer tudo que Deus reprova. Então já vem essa paulada em cima deles aí para que eles pudessem voltar. Inclusive, volta que vai vir por meio de Ezequias, né? Que vai brigar aí para purificar tudo aquilo que Acaz trouxe sobre eles, né? E aí nós vimos, indo nesse bloco do capítulo 7 ao capítulo 12, no capítulo 7 nós vimos então as profecias, né, contra Israel e contra a Síria, e a promessa de que Deus mandaria o Salvador. Na verdade, Deus mesmo viria, né? O nome Emanuel, Deus conosco, né? E isso também, então traria isso, o Deus viria conosco, seria a salvação para alguns, pedra de tropeço para outros. Depois ele continua numa disciplina contra Jerusalém, né, no capítulo 7 ainda. No capítulo 8 a gente percebe então o contexto de como seria a invasão à Síria, né, principalmente nesses povos que ela arrasaria, Israel e Síria, né? E também tem ali no final do capítulo 8 um chamado de esperança no Senhor. Mais uma vez Deus mostrando, olha, está acontecendo tudo isso, vocês estão sofrendo tudo isso, vocês vão ser arrasados, mas eu posso resgatar vocês. Se vocês clamarem, se vocês voltarem para mim, se vocês colocarem a esperança em mim, vocês podem ter salvação, livramento. Então tem um chamado ali para a esperança. E aí o capítulo 9, inclusive, já introduz aquela passagem maravilhosa, né, do nascimento de Jesus, explicando aí o seu reinado também, como vai ser o seu reino. E no final do capítulo 9 vemos mais profecias contra Israel, agora pensando mais nas 10 tribos do norte, direcionadas às 10 tribos do norte. E por fim, começamos no capítulo 10, ver então as profecias contra a Síria, né? Então, só lembrando, quando a gente fala desse bloco do 7 ao 12, eu penso ser um bloco, porque ele tem um contexto único, de que começa lá no reinado de Acaz, que é afligido por um complô sírio-israelita, vai pedir ajuda para a Síria, e por pedir ajuda para a Síria é contaminada pela prostituição, pelos falsos deuses assírios. Isso traz sofrimento também para ajudar. Então ele está vindo nesse contexto, e agora nós vamos entrar numa parte mais final, que inclusive vai direcionar um pouquinho de como termina um pouco essa história da Síria. Nós vamos ver isso mais para frente também no livro de Isaías, e vamos ter oportunidade, né, até dessa iminente ou possível invasão à Síria contra Jerusalém. Nós vamos ver mais para frente, mas hoje a gente já vai perceber um pouquinho que em determinado momento da história, isso acontece no reinado de Ezequias, né, que a Síria vai até a porta de Jerusalém para afligir o povo também. Então é um contexto histórico único ali, que começa então na maldade de Acaz e vai perdurar até o reinado de Ezequias, que é o sucessor de Acaz, né? Mas então, para a gente começar hoje, nós vamos ver um primeiro trecho que vai do versículo 20 ao versículo 23 do capítulo 10, e que diz assim: Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Então aqui nós percebemos nessa primeira passagem o profeta mais uma vez citando essa questão do remanescente fiel de Israel.
né? Na verdade, ele está olhando para o futuro, mas durante toda a história, nem todo israelita físico, nem todo descendente terreno da terra de Abraão é descendente espiritual de Abraão, ou é verdadeiramente o povo de Deus. Existem aqueles que só são de descendência aqui natural e existem aqueles que são descendentes da fé, verdadeiramente, né? Se a gente pensar aqui durante a história, nós já vamos perceber algumas pessoas que são e que não são. Acas, por exemplo, não tem nenhuma evidência que ele se arrependeu, portanto nós entendemos, se ele não se arrependeu, por mais que ele seja descendente de Abraão, ele não vai para o céu, ele não tem as promessas que Deus fez para Abraão de eternidade. Por quê? Porque ele não creu. A porta de entrada para que tenhamos as promessas eternas também válidas para nós é Jesus Cristo. Eles não tinham Jesus Cristo aqui, mas eles olhavam para o Cristo que viria, que também era da mesma forma. O que muda da gente então para eles nós já sabemos que Cristo veio, nós olhamos para Cristo e tomamos posse disso, Jesus Cristo. Eles olhavam somente para o Cristo que viria, que ainda não tinha sido revelado para eles, mas que, como a gente vem acompanhando no livro de Isaías, já tinha sido prometido por Deus. Então esse remanescente é um remanescente que volta por meio de Jesus Cristo, não tem outra forma, né? Inclusive aqui, de novo, o remanescente tem até aquela condição do filho, lembra lá o primeiro filho de Isaías que a gente viu, se não me engano, no capítulo 7, né? Que vai retornar, ou seja, um resto voltará, né? O nome do filho de Isaías, mostrando isso. Deus sempre preserva um remanescente fiel, e é interessante isso que a gente está falando das 10 tribos do sul aqui. Quando a gente vê a história de Elias, que Elias vivia nas 10 tribos do norte, né? Elias uma hora fala, mataram todos os seus profetas, eu tô sozinho aqui, né? E Deus fala, não, eu guardei 7.000 fiéis que não dobraram o joelho a Baal. Ou seja, Deus está sempre preservando um pouco do seu povo aqui, né? Então é esse povo que o profeta agora vai dizer, que esse povo, que esse remanescente vai voltar para o Senhor. E reforça que, apesar de Israel ser uma nação muito grande, né? Como ele fala aqui, uma nação comparada à areia do mar, imagina, né? Quanta areia tem no mar, quantos descendentes seriam? Só um remanescente vai voltar. O restante vai ser destruído no dia do julgamento, se a gente olhar para o versículo 22 e 23. Mostrando o que é isso para esse povo aqui. Olha, o fato de vocês serem descendentes de Abraão, físicos aqui, né? Descendente humano de Abraão, não garante para vocês a salvação. Pelo contrário, já está decretado que muitos de vocês vão ser condenados. Porém, Deus tem um remanescente e esse remanescente vai voltar para o Senhor. Aqui tem uma implicação futura também, é uma discussão grande, né? Existe um grupo, por exemplo, o grupo daqueles que defendem o amilenismo, não entendem que Israel tem hoje mais um papel étnico aqui na Terra, ou seja, o tempo de Israel já passou, né? Eles hoje, não quer dizer que não possa ter israelitas hoje salvos e não quer dizer que no futuro Deus não possa converter muitos israelitas, mas eles quando se convertem se tornam cristãos. Não é Israel uma coisa e a igreja outra coisa. Hoje o povo de Deus, eles têm que a igreja é a continuação do povo de Israel. Se a gente olhar já mais para a visão pré-milenista, nós vamos ver que ainda há uma segregação, né? Eles entendem que Israel é uma coisa e igreja é outra coisa. E que no final dos tempos vai ter essa volta dos judeus de forma, né? É uma massa de judeus, né? Grande quantidade de judeus vão voltar. E alguns usam essa passagem aqui também para mostrar isso. Eu acho que não cabe a nós, eu confesso para vocês aqui, de antemão, que eu estudo o amilenismo, eu estudo o pré-milenismo, eu só não estudei ainda pós-milenismo. Eu já até cheguei a estudar sobre o adventismo, que é outra coisa, né? Eu não consegui formar na minha ideia o que é o amilenista, o adventista até hoje. Mas porque eu também não tenho esse embasamento 100%. Mas eu acho assim, diferente da gente se enfronhar nesse assunto, eu estou só citando isso para vocês porque em determinado momento vocês podem ver uma mensagem, uma pregação
ou um estudo que traga essa passagem olhando para esse Israel futuro. Então, só para vocês terem conhecimento. Mas eu acho que para a gente aquilo que importa é isso, é sempre ter a mão de Deus preservando um remanescente fiel e alertando, né? Porque a gente não pode esquecer, e na época de Jesus a gente vê muito isso também, eles depositavam a esperança deles na descendência de Abraão. Eu sou descendente de Abraão, ou seja, o que foi garantido para Abraão está garantido para mim, aqui não é. Sempre vai ter um remanescente, e esse remanescente é aqueles que realmente creram de coração. E isso vale para nós cristãos hoje, porque a gente acha que ir na igreja, nascer numa família crente, ter pais crentes nos garantem também a salvação, e não garante. A salvação ela é um ato individual e ela precisa ser um ato processado do Espírito Santo em nós para crermos em Jesus Cristo verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador, se arrependendo dos nossos pecados e transformando a nossa vida. Não tem jeito, eu acho que essa lição é mais importante para nós aqui. Avançando agora do 24 ao 27, nós temos: por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, diz: meu povo que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Desculpa, eu vou começar de novo porque eu li numa entonação errada. Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele ergueu o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo será quebrado, o jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Então aqui nós percebemos, lembrando mais uma vez que quando Acaz vai pedir ajuda para a Assíria então passa a dominar sobre Judá. E a gente viu, Deus falou na passagem anterior, Isaías fala na passagem anterior por meio do Espírito Santo, que ia ser um jugo pesado para eles. Eles iam se contaminar, eles iam ter que... a Assíria ia impactar a cultura deles, a economia deles, a agricultura deles e a religião deles. Ou seja, a Assíria ia trazer tudo isso. E principalmente ia torná-los novamente, entre aspas, escravos. Eles iam aplicar neles ali uma força, para que eles pudessem então servir a Assíria. E aqui Deus então está falando mais uma vez, que isso era feito, isso aconteceu por disciplina. Deus era quem estava usando a Assíria. Inclusive, na aula anterior nós vimos que Deus até faz o exemplo do machado, a Assíria é um machado, mas o lenhador sou eu. A Assíria pode ser uma serra, mas quem está serrando sou eu. Então Deus está falando para eles aqui: essa disciplina está ocorrendo pela desobediência de vocês e quem está trazendo a disciplina sou eu. Eu estou usando a maldade do povo assírio, mas eu estou permitindo que isso aconteça pela indisciplina de vocês. Mas não tenham medo, não se assustem. Uma hora a minha disciplina vai ser suficiente. Eu vou falar basta, acabou. Então não precisem ter medo. Enquanto eu ainda estou disciplinando vocês, vocês vão sofrer isso. Mas uma hora eu vou deixar de disciplinar para vocês e pelo contrário, a disciplina que eu estou trazendo para vocês eu vou devolver para eles. Eles vão ser disciplinados, na verdade condenados, ou seja, eles vão sofrer até coisas piores do que vocês estão sofrendo. E aí o Senhor vai tirar o fardo de vocês. Vocês não vão mais ser pesados, vocês vão ser leves, vocês terão um fardo leve porque o Senhor estará com vocês. O Senhor protegerá vocês. Porém, enquanto vocês ainda estão em disciplina, aguentem firme, E isso é importante para a gente também tem um significado aqui, porque nesse período aqui tinham justos e tinham injustos vivendo em Israel. E os justos também estavam sofrendo por causa disso. Então, o que Deus está falando? Essa disciplina está vindo porque eu estou disciplinando o povo e vocês fiquem firmes. Por quê? Porque uma hora vai acabar. E talvez
não é o que a passagem diz, mas poderíamos até ter aí uma ideia disso, seria até assim, aproveitem a disciplina para vocês pensarem, para vocês meditarem, para vocês analisarem o mal que vocês estão fazendo. Porque mesmo nós hoje que tentamos caminhar por caminhos justos, nós caímos várias vezes, nós também cometemos mal. Lembra que Isaías no capítulo 6, ele fala que o povo tem lábios impuros, mas ele fala, eu sou uma pessoa de lábios impuros, o povo, né? Então, ou seja, o próprio profeta reconhecia que ele tinha pecado também, todos nós temos, não tem jeito, né? A gente está vivendo um processo hoje de santificação, nós desejamos não pecar, nós clamamos a Deus para não pecar, mas de vez em quando ainda escorregamos. Então é importante a gente também aproveitar esses momentos de disciplina, primeiro, confiar que um dia isso vai passar, porque o próprio Deus vai nos livrar, né? Gente, a gente mais uma vez tem que lembrar que a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está na eternidade, naquele reino, como eu falei no começo aqui, onde teremos um rei que na verdade... Olha que coisa interessante, nós temos um rei, nós seremos rainha, entre aspas, porque a gente está falando de um casamento, né? Nós somos associados à noiva de Cristo também, ou seja, casaremos com Cristo. Se ele é o rei, nós seremos rainha. E um reinado perfeito, um reinado justo. A gente às vezes não olha, mas olha que coisa interessante, né? Jesus então deu um exemplo lá na Santa Ceia, onde ele lava o pé dos apóstolos, dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esse é o conceito do reino de Deus. E esse é o conceito que nós vivemos também, que nós viveremos, né, no reino. Ou seja, nós não viveremos para ser servidos, nós viveremos para servir. Imagina o próprio Senhor Jesus nos servindo, imagina nós servindo os outros. Vai ser maravilhoso. Só que o mais maravilhoso é que nós vamos ser servidos também, porque se eu quero servir a vocês e vocês também querem me servir, olha que troca linda, olha que mundo perfeito. Então a nossa esperança tem que estar nisso. Num lugar perfeito, num lugar justo. Então, quando passarmos por disciplinas, o que devemos fazer? Olhar para as disciplinas, aprender com elas, mas não se desesperar. Ai, acabou tudo, a minha vida é muito ruim, a minha vida passou, eu não fiz nada. Pelo contrário, essa vida aqui tem que passar o mais rápido possível, para a gente ir para a verdadeira vida. A nossa vida não está aqui, a nossa vida está na eternidade. Nós não devemos colocar os nossos olhos nas nossas conquistas daqui. Nós devemos colocar os nossos olhos nos tesouros espirituais, dos tesouros eternos que nós estamos conquistando. E não precisem olhar só para o passado. Mas eu já vivi tantos anos e não consegui acumular tesouro celestial nenhum. Olha daqui para frente. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. O que eu posso fazer daqui para frente? Eu estava falando com a minha filha ontem, ela falou, essa semana aconteceu isso, eu me afastei do Senhor. Deus falou para mim, fala para ela o seguinte... que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. O que quer dizer? Esquece o ontem, pensa no hoje. Se ontem não deu para você se relacionar comigo, porque você estava carregando alguma coisa, vem, fala comigo, se arrepende e olha para frente, olha que você pode fazer isso hoje. Então esse é o convite para a gente, olhar para frente. E mesmo diante de uma situação de disciplina, por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma situação que, não vou entrar em mérito se é disciplina de Deus ou não, mas nós estamos passando por uma situação difícil que é o Covid. O que nós podemos olhar para essa situação e aprender sobre ela? Eu tenho tentado e tenho aprendido coisas maravilhosas. Por exemplo, a valorizar mais o tempo, né? Nós vivemos, agora que nós estamos presos em casa, né, a gente valoriza o tempo, porque você fica um tempo parado. Antigamente era uma loucura, já sai, vai de manhã, volta 10 horas da noite, e já no outro dia sai de novo de manhã. Sábado você tem um monte de evento para fazer, domingo você vai para a igreja, depois tem um monte de evento para fazer. Agora não. É uma tranquilidade, sábado dá para ficar mais tempo em casa, se a gente está se resguardando, domingo vai para a igreja, volta para casa, é um tempo maravilhoso, eu pelo menos tenho achado maravilhoso, porque nós estamos aprendendo a viver de novo com uma calma, uma tranquilidade, né? Então é um exemplo, por exemplo, né? A gente está aprendendo a valorizar os relacionamentos, porque a gente está afastado, então dá aquela saudade, né? E aí quando... voltar tudo à tona, nós vamos poder matar. Então eu acho que tem também oportunidades na disciplina para a gente aprender. Mas o que ele diz aqui pro povo que ele estava profetizando é isso: olha, vocês estão sendo disciplinados, mas essa disciplina vem do Senhor, então fiquem tranquilos que uma hora a disciplina vai acabar. E aí, pelo contrário, em vez de vocês estarem sendo disciplinados, aquele povo que disciplina vocês será flagelado, será, né, não humilhado, mas será bem disciplinado, né?
Continuando do 28 ao 32, eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem, passaremos a noite acampados em Gebá. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escutem, ó Laís, pobre Anatote. Magmena está em fuga, e o povo de Gebim esconde. Hoje eles vão parar em Nob, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Então aqui é como se fosse um salto na história agora, porque eu entendo que essa passagem está direcionada quando a Assíria sitia, né, cerca Jerusalém. Quando isso acontece? Depois que Acaz morre, o seu sucessor passa a ser Ezequias. E Ezequias promove uma... Como é que fala? É uma reestruturação, me fugiu a palavra aqui. Uma reforma em tudo, inclusive se rebelando contra a Síria. Fala, não, nós não vamos mais nos submeter a vocês. Aqui, ele inclusive reabre o templo, ele derruba os altos dos outros deuses. Ele não consegue tudo, mas ele faz uma reforma. Ele volta a reformar a economia, a política, né? E naturalmente o rei da Assíria se volta contra ele. Fala, você está se rebelando, então eu vou te invadir. E ele fala aqui, vocês vêm reparando nessa passagem, que ele vai falando de vários lugares que ele vai passando, que é do caminho da Assíria até Jerusalém. E nesse caminho da Assíria até Jerusalém, ele vem arrasando todo mundo, que é o que ele está falando, ele vem destruindo, vem humilhando, né? Até no sentido assim, os caras estão vindo aí com uma sede de vingança louca, porque eles estão destruindo tudo, por onde eles passam, eles deixam o rastro da destruição deles, para assustar, né, Jerusalém mesmo, né, para que eles tivessem medo e pudessem se entregar ao Senhor. Então, essa passagem ela vai nos indicar então essa mudança de tempo, então indo já para o tempo de Ezequias, mas e direcionando para essa possível invasão então que a Assíria queria fazer na cidade de Jerusalém. Aí, finalizando então o capítulo 10, no 33 e 34, nós vemos assim: vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas e as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta e o Líbano cairá diante do poderoso. Então aí daqui agora... Ele fala, eles vão sitiar, eles vão vir assustar vocês, mas não, é como se fosse um clamor assim, não tenham medo, porque o Senhor dos exércitos, por mais que eles se considerem bons, por mais que eles estejam arrasando todos os lugares que eles estão passando, diante do Senhor dos exércitos, eles não são nada. O Senhor vai cortar eles, ó o machado, aliás, falando de novo, né? Vai cortar eles como se fosse uma floresta, né? Aqueles que eram machados na mão do Senhor agora se tornariam árvores que seriam ceifadas com outro machado do Senhor, né? Lembrando exatamente que a força vem do Senhor. Assim, contextualizando essa passagem, é mais no sentido assim, eles estão indo invadir vocês, mas fiquem firmes, porque a força de vocês está na rocha. A força de vocês está no poder, na segurança e na verdade de Deus. Não tenham medo. E a gente viu, lembra também, ainda nesse bloco do 7 ao 12, Deus já tinha falado isso, até naquele trecho que ele fala da serra e do machado, ele fala, quem é a Síria diante de Deus? Ninguém. Então, por mais que eles possam vir, querer pôr medo, querer falar, diante de Deus, eles não são um grão de areia. Eles, diante do sopro de Deus, do sopro, o exército deles se desfazem. Então, essa passagem é para chamar o povo, não tenham medo, eles vão acercar vocês, eles vão alcançar, né, o muro de vocês, mas eles não vão conseguir, eles não vão prosperar. É importante isso depois, nós vamos estudar isso com mais, essa passagem aqui da invasão, ou não houve invasão, né, mas quando a Síria quer invadir Israel, nós vamos estudar melhor no capítulo 37 de Isaías, 36, 37 ali, né, na região 36, 37, nós vamos ver com mais calma.
Mas é legal, se vocês puderem ler também, o livro de 2 Reis, capítulo 19, entre os versículos 35 e 37, e também no segundo livro de Crônicas, que é a passagem paralela, né, a esse texto, capítulo 32, versículo 21. Vocês vão perceber isso mais uma vez, eu estou trazendo esta profecia, pensando então que é naquela invasão que foi no tempo de Ezequias. Então, sendo essa a profecia, sendo esse o tempo, vocês vão encontrar nessas passagens. 2 Reis, capítulo 19, 2 Crônicas, capítulo 32, e Isaías, o próprio livro de Isaías, dos capítulos 36, 37 e 38. Então é legal vocês lerem ali, porque vão ter, quando chegar nesses capítulos em Isaías, nós vamos estudar com mais cuidado, então vamos ter condição de entender um pouco melhor sobre isso. Mas para vocês já terem, né, uma visão a respeito disso, ok? Então, avançando no texto aqui agora, vamos ler, vamos entrar no capítulo 11, primeira passagem aí do versículo 1 ao versículo 5. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Ah lá, que coisa maravilhosa. Mais uma vez aqui Deus renovando a esperança deles e de novo indicando o Messias e características do Messias. Mas aqui o que é mais maravilhoso nessa passagem, nessa condição de renovo, né? Então, desculpa. Mais uma vez trazendo aquela coisa, Deus disciplina, Deus mostra o estado deles, fala da condenação, mas também da restauração que ele pode trazer para o remanescente que crê no Messias. Ele está sempre fazendo essa dinâmica, mas aqui eu queria pensar por uma outra ótica agora. Na ação, e mais uma vez pensando na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqui mostrando o trabalho do Filho com o Espírito Santo, né? Então ele começa, né, dizendo isso, né? Deus Pai vai enviar o renovo para vocês, aquele rei prometido da descendência de Davi, que foi prometido lá para Davi. Então Deus Pai vai mandar ele, né? E ele vai ter qual característica principal? Esse Messias, esse Deus novo, esse renovo que Deus vai mandar. A presença plena do Espírito Santo. Né? Então, a característica da ação de Jesus Cristo, que aqui dita pelo Messias principal, é a plenitude do Espírito, né? De modo que ele é capacitado em fazer o que faz, a andar em retidão, em justiça, em verdade, por meio do Espírito Santo habitando nele. Né? Mesmo que a gente não pode esquecer uma coisa importante, mas por que Jesus precisou do Espírito Santo, né? Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus estava com Deus na criação, Jesus era Deus na criação e por meio de Jesus todas as coisas foram feitas. Então Jesus, como Deus, ele não precisaria da ação do Espírito Santo, porque ele é Deus, então ele tem os mesmos atributos do Espírito Santo. Porém, quando Jesus encarna, e aqui Isaías já está olhando para esse Deus encarnado, ele se esvazia. A gente lê em Filipenses 3 exatamente isso, que ele não se apega ao fato de ser Deus, antes ele se esvazia, ou seja, ele pega todos os atributos de Deus, entrega para o Pai, está aqui os meus atributos para o Senhor agora, né? Para eu me encarnar, ou seja, a humilhação de Cristo ali em se diminuir. Eu brinquei já com vocês em outras aulas, né, dizendo como se fosse o mar se transformar num grão de areia.
e mesmo assim não seria um comparativo justo, porque o mar se transformar num grão de areia já é algo impossível. E o mar é finito, o mar não é infinito, o mar é finito. Então já é impossível o mar se transformar em um grão de areia. Agora imagina Jesus, que era infinito como Deus, se transformar num ser humano. O Deus que mede o universo na palma da mão, se transformando num ser humano. Ele teve que se esvaziar de tudo, ele teve que se esvaziar. E aí ele se esvaziando, então, o que Deus Pai faz? Você vai se tornar uma criança, um bebê, na verdade, um feto, um bebê, e tem que crescer, tem que, né, a gente vê nos evangelhos que ele vai crescendo na graça, no conhecimento, ou seja, mostrando que quando ele estava feto, ele fez igual nós, ele teve que aprender, teve que usar fralda porque não sabia fazer cocô no horário certo, né, teve que mamar para depois comer, ele passou por tudo. Só que ele tinha uma característica, o Espírito Santo habitava em plenitude nele e o capacitava para todas as coisas. Aí ele abre exatamente isso, mostrando a perfeição de Jesus por meio do Espírito Santo, através de sabedoria, através do entendimento, do conselho, da fortaleza, do conhecimento, do temor. Então, os atributos, no versículo 2 a gente vê isso, né? Os atributos do Espírito Santo em Jesus, de modo que ele então agia assim por meio de plenitude do Espírito Santo. E aí no versículo 3 e 4 nós vemos algo bem interessante, né? Que ele vivia no temor do Senhor. Só que mais legal do que ele viver no temor do Senhor é que ele tinha alegria, ele se exultava em viver no temor do Senhor. Isso era a alegria dele, viver no temor do Senhor. E ao viver no temor do Senhor, ele tinha perfeição no julgamento. Quer dizer, ele não julgava de forma exterior, por aquilo que ele via e aquilo que a gente ouvia. Ele cita isso no versículo 3, não era pelo que ele viu, pelo que ele ouvia. Não, ele não julgava por isso. Pelo contrário, ele julgava por equidade. Ele não via uma pessoa pobre e uma pessoa rica e tomava a favor do rico porque o rico era, aos olhos dele, era alguém mais importante. Não, ele olhava para o que era verdadeiro. Não quer dizer que ele olhava para o pobre ou para o rico, não é isso. Ele olhava para todos igual, com equidade. Logicamente que a tendência hoje é do pobre ser mais afligido, ele até usa esse termo, né, que ele julgava mais os pobres, os necessitados a favor deles, né, porque normalmente o rico aflige o pobre, né, normalmente o pobre é injustiçado. É difícil, mas muito difícil a gente ver um rico ser injustiçado. Mas não quer dizer que se o rico for injustiçado, Deus também não vai julgar de forma igual, não é isso, ele julga todos igual, ele julga por uma justiça interior, ele vai sondar os corações e vai perceber quem realmente está falando a verdade e quem deve ser realmente julgado por um lado e por um outro, e por fim ele fala, né, ele vai ferir seus inimigos, com o quê? Com o seu poder e com a sua glória. Então esse julgamento também é um julgamento que traz condenação, né, ele traz justiça para o justo e traz disciplina e condenação para aqueles que não são, né, justos. E no versículo 5 ele termina, né, essa vai ser sua marca, justiça e fidelidade. Então, olha mais uma vez aqui o profeta trazendo características do renovo, do Messias, né, do rei prometido. É um rei que traria justiça, nós vimos que ele traz paz, aqui nós estamos... santidade, aqui nós estamos vendo justiça, aqui nós estamos vendo sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento, temor. Olha as características do nosso noivo, do nosso rei, né? O profeta aqui já trazendo isso. E tudo isso de novo, para quê? Para encher esse povo que estava passando por dificuldade de esperança. É impossível a gente trazer esperança sem ouvir isso. Como é que eu vou suportar passar pelas dificuldades da Covid? Imaginando que um dia, o que está descrito aqui no versículo 1 a 5 do capítulo 11 de Isaías, vai se concretizar na pessoa de Jesus Cristo. Já se concretizou na primeira vinda, hoje ainda não é visível, mas um dia vai ser visível e mais. É o nosso noivo, é o nosso primogênito, é o nosso rei. Essa pessoa perfeita descrita aqui estará conosco.
se relacionará conosco. Gente, o que é o Covid diante disso? De uma esperança dessa, de uma alegria dessa, de um regozijo desse. O que é um sofrimento de uma perda? O que é um sofrimento, mais uma vez, nós não estamos tirando aqui o mérito da gente se entristecer por isso e de a gente também querer só viver uma vida de sofrimento. Não é isso. O que eu estou tentando trazer para vocês é o seguinte: no dia do sofrimento, no dia da angústia, no dia da depressão, tragam Jesus Cristo à mente, porque por Jesus Cristo a esperança é renovada. É pensar nesse Deus maravilhoso, é o que o profeta está dizendo. Olha, vocês estão sendo afligidos, o povo está aí cercado, tem um povo que veio destruindo, da onde ele veio até aqui, destruiu todo mundo, mas confiem, porque a hora que vocês depositam a esperança em mim, a força de vocês rejuvenesce, vocês ganham um ânimo novo. Então o objetivo dele pôr o Messias aqui nesse meio é para trazer esperança, é para animar esse povo. E deve ser assim na nossa vida também, ou seja, quando nós passarmos pelas dificuldades, esse trecho de Isaías 11, versículo 1 e 5 é fantástico para a gente ler. Olha só, é uma renovação de mente. Esse daqui vai estar, esse Deus maravilhoso estará conosco e disponível para a gente, né? Avançando aqui do versículo 6 ao 10, o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão, o novilho gordo, pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, nações buscarão a raiz de Jessé, e será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Então ele falou do versículo 1 ao versículo 5 sobre o rei, sobre aquele que vai ser o cabeça de tudo. E agora do 6 ao 10... ele fala da perfeição do seu reino, da restauração que Deus vai trazer e de como vai ser esse reino restaurado, comandado, liderado, reinado por Jesus Cristo, né? Um reino perfeito, né? Não dá para dizer outra coisa. Do versículo 6 ao 8 a gente percebe que a inimizade, a animosidade que existia vai ser sanada. Só um detalhe importante aqui, eu não vou também entrar em polêmica, mas do 6 ao 10 também tem uma discussão, pessoas que defendem a linha do milênio, enxergam essa passagem como reino milenar. Não é o nosso objetivo falar aqui de escatologia, porque isso vale, o reino milenar nós estamos falando não para a visão pré-milenista. Talvez, eu não estudei a visão pós-milenista, não sei se encaixa aqui também, mas poderia ser que se encaixasse. Já os pós-milenistas creem no reino já restaurado, final, depois da segunda vinda de Cristo, né? Eles entendem que só vão ter duas vindas, mas o que eu quero chamar a atenção, mais uma vez pensando no contexto da passagem, é outra coisa para dar esperança, é a continuidade da esperança. Porque ele falou, ó, esse é o rei maravilhoso que vai reinar sobre vocês, e esse é o reinado dele, olha que reinado lindo, né? Vocês vivem num reino hoje que o leão come o bezerro, o leão come, né, o cabritinho, não vai, eles vão pastar juntos. Mais do que isso, gente, sabe quem vai pastar eles? Uma criança, né? Olha que lindo vai ser esse reino, um reino sem inimizade. Eu olho do versículo 6 ao versículo 8, o que eu penso é a inimizade e a animosidade que existe no mundo hoje será cessada. Eu hoje, eu não sei vocês, eu tenho pavor de cobra, pavor para você. Eu vejo uma cobra, eu fico louco. A criança vai poder pôr a mão dentro da toca da víbora, ele fala aqui a palavra víbora, o ninho da víbora, e não vai acontecer nada, vai brincar lá com a cobra. Olha que lindo isso, olha a que ponto o reinado de Cristo vai restaurar todas as coisas. Olha o 7, a vaca se alimentará com o urso, e seus filhotes se deitarão juntos, brincarão. Essa é a característica do reino. Para fazer o que, então? Dar esperança. Mais uma vez, ó, vocês estão sendo
açoitados, vocês estão sendo aí cercados, né, com medo, mas olha o que espera vocês. Mais uma vez mostrando então, do versículo 1 ao 5, o rei, e do versículo 6 ao 10, o reinado perfeito desse reino, né? Isso é maravilhoso. E também, então, do versículo 6 ao 10, outro trecho para nos trazer esperança, nos dar paz, ver que os sofrimentos daqui são pequenos diante da glória que nos é reservada, da glória que está por vir. Nós devemos colocar nossa mente na glória que está por vir. Avançando do versículo 11 ao 16, naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, em Etiópia, em Alão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá a sua bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia e a oeste, juntos, saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo e o mar do Egito. Com um vento forte varrerá com a mão o Eufrates e dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandália. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Então aqui agora, só uma coisa importante, né? Ele começa o texto falando, naquele dia. Que dia? Quando Deus começar a restaurar todas essas coisas, devolver o reinado, dar o reinado definitivo para o seu filho, estabelecer o reino, né? Então naquele dia que tudo isso começar, o que vai acontecer? Deus vai pegar um remanescente do povo de Israel que está disperso, né? E hoje nós sabemos ainda que tem muitos israelitas dispersos para juntar, para fazer parte desse reino. Aqui eu chamo de novo detalhe, como a gente falou anteriormente, algumas pessoas usam isso para fazer essa diferença que Deus ainda vai ter Israel como povo diferente da igreja. Eu não penso assim, eu penso que Deus vai realmente trazer os israelitas de volta. E aí, gente, eu vou até falar uma coisa rápida para vocês aqui, para não prolongar, mas é legal. Eu tenho estudado os judeus ortodoxos, como tenho estudado o islamismo também. As três religiões, nós, os judeus e os islâmicos, acreditam num Messias. Logicamente, nós cremos e acreditamos que o nosso Messias, é Jesus Cristo. Eles ainda creem em Messias que não veio. Inclusive, olha que coisa interessante, eu estava estudando o islamismo, o Messias que eles acreditam é uma pessoa chamada imã, né? Não é pessoa, é como se fosse, acho que, sacerdote. Imã significa alguma coisa como profeta, alguma coisa assim, né? E o mais engraçado é que esse profeta que eles dizem que vai vir, que é o 12º imã, ele vai ser aquele que vai salvar a terra de toda a maldade e Jesus vai descer para ajudar ele. Olha que coisa, olha que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, eu estou aqui falando, até estou estudando para entender essa correlação do Messias, né? Então eles creem nesse imã. Outra característica interessante, eles falam que esses imãs, os 12 imãs que vieram, né? Tem esse último que já está vivendo há 1100 e não sei quantos anos, escondido, né? Ele tá recluso, escondido, ninguém conhece ele, mas um dia ele vai voltar. Eles dizem que é da descendência de Pedro. Olha que coisa interessante. A mãe do primeiro imã é da descendência de Pedro, é da família de Pedro. É uma mistura maluca, né? Mas o que eu quero dizer e chamar a atenção disso? Eu acho que Israel, em dado momento, vai cair a ficha deles, que Jesus é o Messias. E quando isso acontecer, eu tenho estudado, tenho visto muito sobre a história dos judeus ultra-ortodoxos. Eu gostaria de se Deus desse uma oportunidade de eu estar lá no dia que ele se revelasse para esses judeus ortodoxos,
Porque por mais que seja um legalismo deles, por mais que eles façam isso que nem faziam os fariseus, é melhor fazer que nem os fariseus do que o mundo que é, eu pelo menos acho, né? É melhor ser um legalista do que ser um libertino, né? Eu acho que o dia que cair a ficha deles vai ser uma emoção, aquelas sinagogas. Então eu creio que no final, realmente, pode haver isso. Deus juntar todos os judeus, ele fala aqui do remanescente, né? Quando eu falo judeu, não vai ser 100% de judeus, o remanescente do povo que ele escolheu. E vai trazer esse povo de volta para ele, né? E para a cidade santa também. Então é o que isso aqui está dizendo, né? Deus vai então trazer esse remanescente naquele dia, né? E no versículo 11 e no versículo 12, você pensa em dois cenários, né? Eu penso que no versículo 11 ele está falando de um remanescente passado, que é o remanescente dessa época de Isaías e de todas as épocas anteriores. E o do versículo 12, um remanescente do futuro, que é o que vive hoje, o que vai viver até a segunda volta de Cristo. Mostrando, por que isso estou falando de pensar em passado e em futuro? Porque a gente não pode tirar de mente que, por exemplo, até Jesus Cristo, Abraão não tinha se reconciliado com Deus. Moisés não tinha se reconciliado, que eu digo, em detrimento do pecado, né? Não tinha sido, melhor palavra, não tinha sido justificado. A justificação vem em Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo vem, Deus se reconcilia com Abraão verdadeiramente, porque já não há mais condenação sobre Abraão, já não há mais condenação sobre Elias, já não há mais condenação sobre Noé, já não há mais condenação sobre Jó, já não há mais condenação sobre todos os justos que viveram antes, o remanescente que viveu antes de Jesus Cristo. Então, naquele momento da cruz, Deus está se reconciliando com o mundo que viria e do mundo do remanescente fiel que já tinha existido. Então ali está a reconciliação. Então quando eu olho para o versículo 11, né, ele está direcionado muito nessa direção, né? Ele vai o remanescente do seu povo que for deixado, o povo que foi deixado lá, né? Já no 12, não, ele fala, né? Ele vai reunir os exilados, os que estão exilados ainda. Então é só para nos mostrar e também para a gente ter certeza disso, né? Que aqueles que morreram antes de Cristo têm o mesmo efeito de justificação dos que morreram depois, crendo em Jesus Cristo, mostrando que o importante é a crença em Jesus Cristo. E ele continua então mostrando que naquele dia, quando tiver essa restauração, não vai ter mais inveja. As 10 tribos que tinham se separado das 2 tribos por inveja, agora viverão em paz, viverão unidas, eles vão se juntar para guerrear contra os inimigos, né? Naquele momento da batalha ali, eles vão estar juntos, né? Naquele dia o Senhor vai executar, ele no versículo 11 ele nos fala isso, né? Que o Senhor naquele dia também vai executar a justiça contra os opressores. Ele cita o Egito, ele cita a Síria, né? Ele fala aqui do Egito, falando que vai secar o mar do Golfo do Egito e vai secar um vento forte e varrerá o rio Eufrates. Ele está exatamente dando uma palavra aqui de condenação para o Egito e para a Síria, né? Que foram perseguidores até então, que a gente viu até nessa profecia que vem sendo dada desde o versículo do capítulo 7, né? Deus vai varrê-los aí, né? E o versículo 16 fala algo maravilhoso. O Senhor endireitará o caminho e os levará de volta para o Monte Santo, assim como fez com o êxodo no Egito, né? Mostrando, inclusive, que o êxodo, né, lá do Egito, quando Moisés tira o povo, é um paralelo do que vai acontecer na libertação final, bem inferior. O paralelo vai ser muito mais glorioso na libertação final, né? Então, é um paralelo nos dando essa indicação também que Deus vai endireitar todos, né? Não depende da gente. Quem vai endireitar os nossos caminhos para nos levar de volta para o Monte Santo é o Senhor. Ele está direcionando isso para os israelitas aqui dessa época, os judeus aqui, né? Da profecia, mas também vale para nós, né? O trabalho feito do endireitar do Senhor nas nossas vidas, preparando, né, o nosso caminho para que a gente possa ser a noiva perfeita, para que a gente possa ser aqueles, né, o corpo perfeito de Cristo. A gente não pode esquecer outra analogia legal que nós temos na Bíblia, é isso, a analogia do corpo, né? E Jesus não vai querer ter um corpo que não seja perfeito. Deus não determinou para Jesus um corpo que não seja perfeito.
Lembrando que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, para que Cristo seja um corpo perfeito, nós, ele como cabeça e nós como membros, temos que ser perfeitos. Ele já é perfeito como cabeça. Agora nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo endireitados para voltarmos ao nosso propósito original, que é o quê? Sermos corpo perfeito de Deus, com Cristo cabeça e nós os membros, né? Então isso é importante. E para finalizar o capítulo 12, então, do versículo 1 ao 6, nos diz assim: naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua mão desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu santo nome. Invoque o seu nome. Anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas grandiosas, coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Que cântico lindo esse aqui também, né? Então nós percebemos aqui o capítulo 6, o capítulo 12, um cântico para finalizar esse trecho. De quê? Cântico de exaltação. Cântico para mostrar, para louvar, para engrandecer tudo que Deus faz e mostra por meio dessa profecia, né? Primeiro, versículo 1, louvar por suas misericórdias. Temos visto aqui o estado tenebroso da nação de Judá, o nosso estado tenebroso. Mas mesmo assim a mão do Senhor, mesmo nos disciplinando, a mão do Senhor continua estendida para nós, porque as suas misericórdias são grandes, as suas misericórdias se renovam a cada dia. Louvemos ao Senhor pelas misericórdias que Ele nos tem alcançado e alcança durante todas as histórias. Também louvamos Ele porque Ele é a nossa salvação. Não tem outro meio, não tem outra salvação. Só Deus é a nossa salvação. É Ele que nos enche de confiança, é Ele que nos enche de esperança. Louvemos ao seu santo nome, exaltemos ao seu santo nome, por ele ser a nossa salvação, ele ser a nossa confiança e a nossa esperança. Versículo 2. Versículo 3, ele é a nossa satisfação. A nossa satisfação estará na salvação do Senhor, na salvação que vem por meio do Senhor. Por isso nós louvamos o seu santo nome, por isso nós exaltamos o seu santo nome. Versículo 4, ele diz que eles cantarão, ele diz que nós cantaremos, que eles louvarão, que nós louvaremos os grandiosos e gloriosos feitos por Deus, para todos, para que o seu nome seja exaltado. Nós exaltaremos o seu nome por isso. E realmente, gente, parem para meditar o que Deus tem feito até aqui. Como diz João no final do Evangelho de João, nem todos os livros, nem se a gente escrevesse em todos os livros, ainda seria capaz de colocar todas as obras que Deus tem feito, né? E essa é a nossa esperança, por isso cantaremos e louvaremos a Deus por isso. E por fim, versículo 3, todos celebrarão, pois Deus viverá no meio de nós, por meio de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, Emanuel, Deus conosco, Deus vivendo conosco, Deus endireitando os nossos caminhos, nos dirigindo, nos santificando, nos tornando pessoas justas, piedosas, que louvem, que engrandeçam e que bendigam o seu santo nome. Só Ele, por meio dele, é que a gente pode essas coisas. Queridos, a gente termina aqui então essa passagem que começou no capítulo 7, terminou aqui
no 12, mais uma vez dizendo, não é a mesma profecia, mas é um bloco que compõe o mesmo contexto da profecia, né? E eu gostaria de perceber aqui nesse bloco, do 7 ao 12, o Evangelho. Essa passagem ela é uma profecia para o povo de Judá que foi dado, mas ela é também uma aplicação do Evangelho. Por que ela é uma aplicação do Evangelho? Porque ela mostra o estado caído do homem, representado aqui pelo povo de Judá. Ela mostra a condenação desse homem, se ele depender de uma justificativa dele mesmo, se ele precisar se defender por si só. Ele mostra essa necessidade de ter uma justificação que não vem dele, uma salvação que não vem dele. E aí a provisão que vem por meio de Deus, e ele nos trouxe isso, tanto a nível de salvação quanto a nível de proteção. Tudo veio do Senhor. E por fim mostrando o fim de todas as coisas, que é o reinado e o reino desse Deus, desse mestre, do Messias consagrado, o nosso cabeça, o rei perfeito para um reino perfeito. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é só conhecermos a vinda, a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda. Aliás, eu esqueci de comentar com vocês, a gente viu aqui ele falando da segunda vez que Deus vai restaurar o povo, também já dando uma menção de primeira e segunda vinda, né? Ou seja, mas voltando aqui, o Evangelho é tudo isso, o Evangelho termina no rei e no reinado perfeito que esse rei tem, no reino perfeito que ele tem. E tudo isso para quê? Para glória, honra e louvor do nome de Deus. Ou seja, nada mais do que um chamado para a gente ao arrependimento, um chamado de Deus para reconhecer quem nós somos, a necessidade que temos de justificação, que é dada somente por meio de Jesus Cristo. E aí sim, por meio de Jesus Cristo, podemos ter a habitação do Espírito Santo, que inclusive dá os mesmos poderes que ele deu para Jesus, ele nos dá também se nós tivermos fé e entregarmos nossa vida na mão dele, que vai ser a dinâmica da vida futura. A vida futura por vir é nós plenos do Espírito Santo, podendo ver o que a gente viu no capítulo 11 aqui, que ele fala que é o Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, força, temor, entendimento, né? Vai dar as mesmas coisas para nós, né? E aí sim gozaremos com o nosso rei, no seu reino, de todas essas coisas. Esse é o chamado do arrependimento dessa profecia. Espero que vocês tenham tomado posse disso, que vocês tomem posse disso cada dia mais e que a esperança de vocês esteja nisso. Aqueles que ainda necessitam de arrependimento, que se arrependam. E aqueles que já se arrependeram, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que possam ter a sua esperança alicerçada nisso. Porque um dia o que está escrito aqui acontecerá, porque Deus disse. E o que Deus disse acontece. Amém? Foi muito bom estar com vocês aqui de novo. Nós vamos orar finalizando esse momento e espero vê-los aí na semana que vem. Senhor, muito obrigado por mais esse momento. Obrigado por mais uma vez o Senhor falar conosco. Obrigado pelo seu Santo Espírito nos guiar nesse momento. Louvado, engrandecido, bendito, exaltado seja o teu santo nome, papai. Nós somos muito gratos porque é o Senhor que nos abre os olhos e nos dirige no caminho da santidade. Nós entregamos nossa vida nas tuas mãos. Por favor, produza em nosso coração a esperança, o arrependimento, o temor, a sabedoria, que o seu Santo Espírito nos habite plenamente para sermos capacitados a vivermos para a honra e glória do teu nome. Nos dirija em amor, em santidade, em justiça, em temor, para que possamos ser cada vez mais moldados em perfeição e nos apresentarmos como uma noiva perfeita para o seu Filho, que é perfeito. E mais uma vez, só conseguimos isso por meio do seu Santo Espírito conforme a tua vontade. Nos resgate da dispersão, nos resgate do pecado e nos faça ser teu povo e nos faça viver no meio do Senhor. Nós já acreditamos nisso e continuamos clamando por isso eternamente. Nós oramos assim e entregamos a nossa semana em tuas mãos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Um abraço.